mas eu tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações. E o que mais se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura, até onde a gente tem de algum conhecimento da história, realmente, passar um recibo no cartório do que está sendo feito não é bem o que acontece nestes casos. É diferente do alegado, aliás, ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. Então, eu tenho para mim que há um acervo enorme de provas a indicar os planos de tomada do poder pela ruptura institucional ou pela permanência forçada, o que não ficou no mundo das ideias, nem de registros particulares. Os documentos apreendidos, por exemplo, sobre a minuta do golpe, em muitas cópias, são compartilhados por mensagens, são editados, são discutidos em reuniões, são exibidos em projeções. Sabia-se de que não havia fraude alguma nas urnas. A pressão feita para que não se concluísse sobre isso em documento oficial, como se tem em relação à Justiça Eleitoral e que foi levado ao ministro, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pelo Paulo Sérgio, que é um dos réus. Tudo que a gente tem é demonstrando rigorosamente este encaminhamento no mesmo sentido. E a mesma coisa, a instrumentalização de instituições de Estado, que aqui também fica demonstrado. Quer dizer, são objetivas as provas pela atuação do réu, no sentido de promover, provocar, pressionar para o desvio de finalidade com propósitos de erosão democrática das instituições, valendo-se dos agentes, e isso nós tivemos a saciedade. Nós que estávamos no Tribunal Superior Eleitoral em 2022, ministro Alexandre como presidente, procurador-geral da República como o vice-procurador-geral eleitoral, somos o tempo todo testemunhas não da causa, mas pudemos assistir como isso aconteceu e que não pode ser desmentido porque são fatos. E também está comprovado nos autos. Todas as conversas dessa instrumentalização também eu fiz questão de incluir. Foi prática corrente essa instrumentalização para a consecução dos objetivos, direcionada e atuada pelo réu Jair Messias Bolsonaro. Portanto, para mim, este item também demonstra mais e mais essa prática. Houve cooptação de comandos militares para a instituição de medidas antidemocráticas, também ficou, acho, devidamente demonstrado. Enfim, tenho para mim que, no caso específico da liderança, isto fica muitas vezes demonstrado, inclusive nos depoimentos das testemunhas, ao dizer que foram chamados, por que saía, por que isso fica devidamente demonstrado. O plano de neutralização violenta de agentes públicos também já ficou demonstrado. O documento punhal verde e amarelo, como foi criado, qual era o objetivo, o que se pretendia. A instigação das manifestações violentas e antidemocráticas, aí há um vastíssimo material a comprovar. Os objetivos ficam claros. E, portanto, aqui eu tenho para mim, como já foi feito pelos votos, principalmente a partir do voto do ministro Alexandre, que está comprovado. Jair Messias Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Jair Messias Bolsonaro era o líder da organização criminosa armada estabelecida com o escopo de se perpetrar no poder. Foi ele o principal articulador e maior beneficiário dos atos executórios voltados à tentativa de ruptura do Estado Democrático de Direito, tendo atuado para instrumentalizar a presidência da República a fim de disseminar narrativas falsas sobre o sistema eleitoral, num primeiro momento, e depois para cooptar o apoio das Forças Armadas a fim de promover um golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República aponta a atuação de Jair Bolsonaro no momento das manifestações antidemocráticas com o suporte moral e material do seu governo e seu entorno, culminando nos atos do 8 de janeiro de 2023, que são vistos, aliás, como desdobramento de uma estratégia sistemática de contestação à vitória eleitoral e incentivo à ruptura institucional. Antecipo não ser verdade, diferentemente se falou
na defesa técnica do réu, que as hipóteses acusatórias têm um lastro fundamentalmente nas palavras do colaborador. Ao contrário, muitos dos fatos que envolvem a participação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foram materializadas de forma pública em manifestações nas quais o esgarçamento das relações institucionais se apresentava como estratégia política populista, mas cujos contornos mais ilegítimos foram revelados por um universo robusto de provas documentais e testemunhais, dos quais a acusação é apenas um capítulo. Inclusive diminuto, porque presente a tentativa por parte do colaborador de minimizar a posição de liderança do denunciado, tal como exposto aqui ao longo do meu voto. Não se cuida, assim, de proceder a qualquer decisão com assento apenas declarações do colaborador, provimento, inclusive, que encontra vedação expressa no artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 3 da Lei 12.850. Há também prova da ciência e aquiescência do ex-presidente da República acerca do plano Punhal Verde e Amarelo, a denotar sua atuação na coordenação dos atos da organização criminosa. A respeito, existem registros da impressão do documento, como já foi destacado pelo ministro relator e nos demais votos que me antecederam, da impressão do documento nas impressoras do Palácio do Planalto, do Alvorada, tanto no dia 9 de novembro de 2022, como no dia 6 de dezembro de 2022. Embora o acusado negue ciência do plano, há elementos probatórios em sentido contrário. O general Mário Fernandes, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, foi o responsável por editar e imprimir o arquivo, consoante provam os logs das impressoras do Palácio do Planalto. Ainda uma versão digital do plano foi localizada em dispositivo eletrônico do secretário. No dia 9 de novembro de 2022, logo após a impressão, Mário Fernandes se deslocou ao Palácio do Planalto para o Alvorada, tendo permanecido pouco mais de uma hora no local. Não é crível que não tivesse encontrado com o então presidente da República e que não tivesse mencionado o plano. Mais do que isso, em 6 de dezembro de 2022, após serem impressas 3 cópias do referido plano, extrato de herbes que indicava a presença simultânea de Mauro Cid, Jair Messias Bolsonaro e Rafael Martins Oliveira na área do Palácio do Planalto. A presença do acusado no Palácio do Planalto é corroborada por mensagens obtidas no grupo de WhatsApp acompanhamento. O plano e seu início de execução, descrito pelo eminente relator, está fartamente documentado. Os discursos se repetiram e se intensificaram também após a derrota eleitoral. Em 9 de dezembro de 2022, quando os manifestantes acampavam à frente dos quartéis, sob a pasta da conveniência governamental, o então presidente da República fez um pronunciamento público no Palácio do Alvorada, com menção direta à atuação das Forças Armadas, atrelando-as à vontade de seus apoiadores e sugerindo a possibilidade de reversão do resultado eleitoral. É claro, pois, que o ex-presidente da República, agindo diretamente ao conselho dos demais correios, estava ciente de todas as ações engendradas pelos demais integrantes da organização, anuindo a cada passo ou tomando a frente nas ações necessárias para conclamar a população para atos concretos. Mais que isso, perante integrantes do grupo ou apoiadores, era considerado substancialmente o líder a ser seguido. Aí eu descrevo outros elementos que demonstram essa atuação e acrescento ainda que a atuação do ex-presidente da República não se restringiu ao âmbito dos discursos. Há elementos comprobatórios no sentido de que o acusado interferiu e procurou postergar a apresentação do relatório da equipe técnica das Forças Armadas, constituída para a fiscalização dos trabalhos eleitorais. Há ainda atos mais gravosos diretamente vinculados ao núcleo de proteção do tipo penal, dentre os quais se destacam as reuniões com comandantes das Forças Armadas com o escopo de obtenção de apoio para a ruptura institucional. Jair Bolsonaro reconheceu ainda ter apresentado nessa reunião os considerandos da minuta, cuja imagem foi encontrada, em parte, no aparelho celular de Mauro Cid. Além desses fatos, documentos apreendidos na posse de outros integrantes do grupo comprovam a divisão e a coordenação de ações voltadas para beneficiar o acusado e estabelecer a sua manutenção forçada no poder, por meio de decreto de exceção. Não é crível, diante de todo o contexto já descrito, que o acusado não tivesse anuído a elaboração tanto do decreto golpista quanto do seu pretenso discurso de, aspas, posse. Ao contrário, o documento reafirma a posição de liderança do acusado sobre as ações da organização criminosa, notadamente, como afirmou a Procuradoria-Geral da República, sobre, aspas, qual seria o desfecho dos planos forçados, a sua permanência autoritária no poder mediante uso da força. Não procede a tese de que a discussão envolveu mero ato preparatório, porque não teria se chegado a haver a convocação do Conselho de Defesa ao Conselho da República. É esperado que a assinatura do decreto somente seria levada a efeito quando fossem reunidas todas as condições para que a ação fosse exitosa. Para isso, foram engendradas diversas estratégias, desde a tentativa de convencimento das Forças Armadas, ou parte delas, até o fomento de ações irruptivas, que resultaram no 8 de janeiro. A convocação dos conselhos na sequência de planos articulados artificiosamente para a construção de um estado de anomalia institucional não seria, obviamente, não estaria, obviamente, de acordo com os trâmites constitucionalmente esperados.
Logo, nenhuma deferência à Carta Constitucional era se esperar no espectro de atuação da organização criminosa. Em suma, todos os elementos revelam que a tentativa de golpe de Estado havia sido planejada com esmero e já se encontrava em curso, com ações voltadas para viabilizar o melhor momento da sua deflagração, contando com a ciência e contribuição por meio de ações e omissão do réu Jair Messias Bolsonaro, o maior beneficiário dos atos. Assim, a procedência da pretensão punitiva em relação a ele também é imperiosa.